Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, venho à tribuna nessa tarde para fazer falar um pouco da história e também algumas denúncias, enfim, falar de algo que já venho falando há muito tempo, não me cansarei nunca de falar a respeito da raça negra nesse país, nesse estado, e até porque em todo o continente deste universo. Então, senhor presidente, eu venho a essa tribuna registrar uma data importante, que foi 13 de maio, último passado, segunda-feira, que é uma data que acredito que deveria ser tratada com bastante respeito, não pedindo aqui feriado para parar o Estado, parar o Brasil, já temos feriado demais, mas se pelo menos fosse uma data que nos trouxesse à memória, lembranças dos negros neste país, principalmente neste estado. Estou lendo um livro muito importante que fala dos negros, a passagem dos negros, a formação dos negros aqui no estado de Pernambuco. Ficou esquecida. Lembraram de tantas coisas e não lembraram que nesse dia 13 de maio de 1888 foi promulgada uma lei que extinguiu oficialmente a escravidão no nosso país, que foi a Lei Áurea. Muitos até podem dizer que já está ultrapassado, ou que é cansativo falar sempre da mesma coisa, mas há um ditado popular que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Um dia nós conseguiremos alcançar nosso objetivo, conseguiremos neste país conquistas muito mais importantes, degraus muito mais importantes, podemos contribuir ainda muito mais com o nosso país, que é um país maravilhoso, e temos condição de contribuir para que o crescimento do país, continuamos a contribuir, mesmo anonimamente. E dentro desse contexto, Pernambuco já era a terra das revoluções, desde 1817, de 1824, e de outras lutas que enfrentou os negros nesse estado, como a Praieira, de uma complexa tradição de revoltas escravas. Por outro lado, era o espaço da rotina escravista, da dor e dos sofrimentos africanos e crioulos aqui. A luta pelo fim da escravidão envolveu políticos, intelectuais importantes, como advogados, artistas, jornalistas e parlamentares. Muitos deles, senhores deputados, engajaram-se nos movimentos contra a política escravocrata desse país. No Recife, alunos da Faculdade de Direito, como Plínio de Lima,
Castro Alves, Rui Barbosa, Aristides Espínola, Regueira Costa, dentre outros, mobilizaram-se contra a escravidão, fundando assim uma associação abolicionista. Todos esses grandes homens, e eu gostaria aqui de citar um em particular, que é o patrono desta casa, grande abolicionista, Joaquim Nabuco, que se opôs fortemente à escravidão, a qual lutou por meio de suas atividades políticas. Deputado Raimundo Pimentel. Na Câmara dos Deputados, em 1878, ele fundou a Sociedade Anti-Escravidão Brasileira, sendo responsável, em grande parte, pela abolição em 1888. Nabuco atribuía à escravidão a responsabilidade por grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira, defendendo assim o trabalho servil fosse suprimido ante qualquer mudança no âmbito político. Chegou a afirmar, ele diz, o verdadeiro patriotismo é o que concilia a política com a humanidade. Após esses 125 anos, a população negra brasileira teve algumas conquistas importantes, pela igualdade do direito e oportunidades, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, que prevê o estabelecimento de políticas públicas de valorização da cultura negra para a correção da desigualdade provocada pelo sistema escravagista do país. Mas, na verdade, não temos muito o que comemorar, deputada Raquel. Talvez o negro tenha sido liberto das algemas de ferro, mas não das algemas da sociedade. Uma pesquisa de opinião pública realizada em novembro do ano passado pelo Senado mostrou que a maioria da população brasileira acredita que os homicídios de brancos e negros ocorrem na mesma proporção. Em contrapartida, as estatísticas comprovam que essa proporção é desigual e descrente. O mapa da violência de 2012 revela que o número de homicídios de vítimas negras cresceu 23,4% entre 2002 e 2010. Enquanto que as vítimas brancas caiu de 27,5% no mesmo período. Entre os jovens, os números são ainda mais alarmantes. Dado o sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde, revela que, apenas em 2010, mais da metade dos assassinatos registrados no Brasil, 53,3%, foi de vítima com idade entre 15 e 29 anos. Entre elas, lamentavelmente, 75% eram negras. Dentro deste contexto, nós percebemos que a violência é racista. E para mim não há outra alternativa a não ser em concordar como o ministro Joaquim Barbosa. Primeiro juiz negro nomeado para o STF, quando afirma
que o racismo no Brasil é mascarado, sutil, expresso de maneira velada, subestimado pela mídia, mesmo assim é extremamente violento. Um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, o qual eu admiro muito pela luta, pela bravura, pela coragem, Martin Luther King, chegou a afirmar em um de seus discursos que tinha um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor da sua pele. Eu lamento que depois de 125 anos, a intolerância esteja tão arraigada em nossa cultura, porque ser brasileiro e ser racista é ser ignorante e não saber a sua origem e a história do seu próprio país. Mas concedo uma parte ao nobre deputado Manuel Santos. Meu caro deputado Océsio, eu quero lhe parabenizar por trazer esse tema mais uma vez a essa casa, uma vez que, como disse muito bem Vossa Excelência, nós precisamos continuar batendo constantemente como a água mole na pedra dura, para, na verdade, procurar furar essa desigualdade, esse tratamento frio do ponto de vista das discriminações, que leva o povo negro a ter, na verdade, um tratamento bastante diferenciado. E isso está marcado pela própria forma como foi tratado a chamada liberdade dos escravos no Brasil. Nós não podemos, sem dúvida, deixar de reconhecer a importância da assinatura da Lei Áurea, de se coibir e proibir institucionalmente o tráfico de escravos, mas nós sabemos que a força da nossa gente, vinda da África, contribuiu enormemente para a construção desse país, tanto no campo como na cidade. E o motivo principal da desigualdade continuar hoje é que os negros deixam de ser vendidos a partir da Lei Áurea, mas não têm acesso aos direitos fundamentais da terra, do trabalho, da educação. E isso qualquer ser humano numa sociedade já tem uma diferença e uma desigualdade do ponto de vista de competitividade, e sendo negro, ex-escravo, muito mais ainda, essas dificuldades se avolumam. E ainda nós hoje, depois de mais de 100 anos de assinatura da Lei Áurea, que se comemora o fim da escravatura, mas continuamos ainda muito com a escravatura da dependência, da falta de oportunidade de trabalho, do ensino. Por isso é que precisa ter as cotas para garantir a participação desses oriundos aos espaços de educação, mas sabemos que a luta ainda é muito desigual. Então, portanto, eu quero lhe parabenizar por trazer esse tema e continuar batendo, porque nós só assim poderemos contribuir com o processo da igualdade e com o fim da discriminação em nosso país. Muito obrigado. Eu agradeço a parte, deputado, incorporo ao meu discurso o seu à parte. Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, em 1994 a 1999, considerado como mais importante líder da África negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e pai da pátria,
da moderna nação sul-africana. Chegou a afirmar que ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, preciso aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Conceda a parte ao deputado Mavel Cavalcante. Deputado Alcécio, eu parabenizo Vossa Excelência, que na realidade o 13 de maio era uma data para ter uma comemoração tão importante quanto a independência do Brasil. Porque foi a independência de uma raça, daqueles que mais participou e mais deu sangue e a vida pelo crescimento e desenvolvimento do país. A liberdade foi dada, graças a esta lei, mas falta algo mais, que hoje ainda é significativo e importante para dar um maior pulso, uma maior independência, uma maior liberdade à raça negra, é a educação. Tem que existir, o governo tem que tomar isso como uma prioridade, porque nós sabemos que quem saiu da vida da escravidão e continuou trabalhando na mão de obra dura, sem o direito de se educar, sem o direito de estudar, é difícil para ele ter esse acesso de igualdade com os demais que sempre foram privilegiados neste país. É importante, deputado, que esse debate se discute sempre mostrando ao governo, aos nossos governantes, a necessidade que tem de se dar uma educação prioritária a essa raça, porque ela é realmente a causa do grande crescimento e desenvolvimento do nosso país, mas que ainda continua esquecido e abandonado, com poucas chances e possibilidade de estudo. Eu parabenizo a Vossa Excelência, deputado. E como é importante, e como seria mais ainda se o nosso governante lembrasse, que se o 13 de maio fosse ainda comemorado, podia chamar mais a atenção da população, podia mostrar mais a necessidade de um maior apoio a essa raça para que ele possa se impor como realmente homem digno, capaz de trabalhar e de produzir e de fazer parte do grande desenvolvimento como sempre fez de nossa nação. Parabéns, deputado. Que Deus lhe consiga sempre lhe orientando nesse rumo, nessa luta, para que possamos alcançar o mais desejado para este povo. Obrigado, deputado, por sua parte, pelas palavras maravilhosas. E incorporo também a sua parte integralmente. Talvez esse seja o maior dos motivos para tanta intolerância. Mas, graças a Deus, temos pessoas obstinadas para desenvolver ações em âmbito federal na tentativa de reduzir a estatística. A Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional da Juventude e a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, SERPI, criaram o Plano Juventude Viva, que tem como objeto principal reunir ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade dos jovens negros, a situação de violência física e simbólica, criando oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens. O Plano Juventude Viva visa a ampliação dos direitos da juventude, a desconstrução da cultura e da violência, a transformação de territórios atingidos por altos índices de homicídios e o enfrentamento ao racismo institucional, com a sensibilização de agentes públicos para o problema. Gostaria de parabenizar a todos envolvidos neste plano e a todos que lutam para que os negros tenham a qualidade de vida neste país, que a gente possa ser mais respeitados no nosso direito, que se diz ser igual à Constituição, mas apenas teoria. Na prática, precisamos de cotas para chegarmos à universidade.
Em outras palavras, talvez trocando em miúdos, somos burros e ignorantes. Não somos capacitados a frequentar uma faculdade. Estarei sempre, senhores e senhoras deputados, senhor presidente, trazendo esse tema. Ainda que seja cansativo, ainda que desagrade a alguns, mas é um direito que eu tenho, pelo menos, de poder falar. Muito obrigado.